E aí, tudo bem? Eu sou Aguinaldo e eu ajudo profissionais cabeleireiros a se especializarem em cortes de cabelo. Eu ajudo profissionais a criarem ou reproduzirem qualquer tipo de corte de cabelo que ele imaginar, que você imaginar. Então, eu estou aqui para isso. E na aula de hoje eu quero falar sobre um tema bastante importante na hora de você construir um design de corte, que é a organização. Deixa eu perguntar para você, você é organizado? Você se mantém organizado na hora de executar uma criação de corte? Então, antes de mais nada, deixa eu fazer a chamada aqui para essa aula de hoje. Coloca aí nos comentários o seu nome, a cidade ou o estado de onde você está falando para que a gente possa saber quem é você. Fechou? Marca a presença aí na aula. E bora começar essa aula hoje. E organização nada mais é do que a maneira como você se prepara para atingir os seus resultados, o resultado que você espera com relação à criação do seu design de corte. É muito importante, quando você está bem preparado para começar o seu design, para recriar ou criar qualquer design de corte, é muito importante que você tenha uma boa preparação, uma boa organização, tá? Então, esse é um ponto crucial, não só para você, mas para sua cliente também. Então, a organização é fundamental. Quando você vai criar um design de corte e você não tem organização, é meio difícil você ter um resultado satisfatório, um resultado bacana, porque um dos sinônimos de organização é método, um dos sinônimos de organização é arranjo, é arrumação, é disciplina, né? Então, se você não tem organização, é difícil você manter resultados, é difícil você repetir resultados, é difícil você chegar no final de um corte, olhar para o resultado final de um corte e falar, uau, ficou muito bom, é isso que eu estava esperando. Então, quando você começa um corte assim aleatoriamente, agora você começa por cima, agora você começa por baixo, às vezes você não está nem focado naquilo que você vai fazer, você não se preparou, não se organizou para receber a sua cliente enfim, foi atropelando todo o processo, não conversou com ela direito antes do corte para entender exatamente o que ela queria. Tudo isso faz com que você não preste atenção em detalhes que são importantes, que vai fazer com que o seu corte seja um corte que realmente ela fala, uau, esse cara vale a pena, esse cara é um especialista em corte. Então eu vejo que a organização é um ponto fundamental para quem quer se tornar especialista. Se você está aqui vendo esse vídeo, provavelmente você quer melhorar os seus cortes, provavelmente você quer se tornar alguém que seja referência, que seja autoridade no assunto. Então é fundamental que você entenda que a organização é um dos tópicos mais importantes que vão te levar aonde você quer chegar. Então eu prezo para que você não comece um corte assim de uma maneira desordenada, que você, preste atenção e foque e coloque aí na sua mente que a organização ela é fundamental para você conquistar o seu objetivo, que é ser um especialista em corte. E olha só, quando você começa a se organizar para trabalhar, você começa a perceber que você começa a ter mais controle sobre os resultados. Quando logo no início da minha carreira eu era tão preocupado em acertar um corte, que a minha preocupação estava muito focada na parte técnica da coisa, né? As minhas habilidades ali estavam sendo testadas, estavam sendo arranjadas dentro da minha mente de uma maneira que eu tinha que pensar em ângulo, pensar em elevação, pensar em graus para que o corte ficasse perfeito. E isso é muita informação para o cérebro. E às vezes dentro desse processo todo, quando você está no começo da carreira, não sobra muito tempo para você olhar para um design de corte com uma visão mais ampla e perceber como um todo. E quando você começa a se sentir mais em casa, se sentir mais presente dentro do design do corte, você começa peraí, deixa eu respirar, deixa eu entender como é que esse processo todo funciona, deixa eu tentar me organizar aqui nessa história toda e quem sabe com isso eu consiga mudar os meus resultados para melhor. E é bem isso que acontece.
percebe que a organização ela entra dentro de um processo, muitas vezes na forma de disciplina, ela entra dentro de um processo de corte na forma de um método, ela entra no processo de corte na forma de resultado que você conquista. Então a organização ela faz você realmente mudar de nível na hora de cortar um cabelo e se posicionar perante a cliente, entende isso? Então eu lembro no começo eu sofria muito porque eu não era organizado, eu ia cortar um cabelo, eu não me preparava antes, a cliente chegava no salão, eu estava lá esperando, olhando para o teto, sei lá, pensando não sei o que, enfim, não estava nem presente para que aquele momento chegasse e eu tivesse preparado. Então, o fato de você querer se preparar para entregar um bom resultado, para dar um resultado de qualidade para sua cliente, exige que você se organize. E essa organização vai fazer você criar resultados que vão fazer com que você se destaque na sua carreira, na sua profissão. As clientes vão olhar para você com um olhar de quem respeita você, você se torna autoridade para ela, porque olha, vê você organizado, vê suas coisas arrumadas, vê você seguindo um método para cortar um cabelo, vendo você seguro, confiante naquilo que você está fazendo. A organização ela tem a capacidade de entregar tudo isso para você. Então, quando você for cortar um cabelo, crie essa organização. Você vai descobrir que com essa organização vai vir junto um método, vai vir junto disciplina, vai vir junto um resultado esperado e com o passar dos tempos e conforme você vai se especializando naquilo que você vai estar fazendo, você vai ver que você consegue até garantir que você vai realmente ter esses resultados perante as suas clientes. Tá vendo? Então, pensa bem nisso e foca em ser organizado antes de começar qualquer trabalho de corte. Ah, Aguinaldo, mas eu tô aqui pensando, eu não vou mudar, eu já faço do jeito que eu faço, já tá dando certo, enfim, eu tô cortando meus cabelos aí, elas estão gostando. Ah, eu sei que você tá pensando assim, mas eu também pensava assim no começo, sabe? Eu achava que do jeito que eu fazia já tava bom. Parecia que o resultado que eu estava entregando já era satisfatório, já era, mas deixa eu te falar uma coisa, já faz mais de 20 anos que eu corto cabelo, então o bom de você avançar pela estrada é que você tem, depois de um certo tempo, como você olhar para trás e ver o quanto você já caminhou e olhar para aquilo e aprender. Então hoje, olhando para trás, eu vejo que você tem sempre algo para melhorar, você tem sempre como entregar um trabalho melhor para sua cliente, você tem sempre como melhorar o resultado dos seus cortes. E eu posso afirmar para você hoje, depois de um certo tempo aí de jornada, de caminhada nos cortes, no mundo dos cortes, que todo dia você vai aprender um pouco. E se você quiser avançar um pouco mais, você vai ter que se organizar em todos os sentidos, organizar no âmbito pessoal, se organizar no âmbito técnico, se organizar no âmbito profissional, enfim, se organizar nos processos que envolvem o corte, nos processos de atendimento, todos esses pontos que envolvem um design de corte, que envolvem a criação de corte, que envolve você se tornar a pessoa que você quer se tornar com relação a ser referência em corte, a ser um especialista em cortes. Você vai ter que parar, respirar e prestar atenção na organização. Como é que você está conduzindo a sua vida profissional com relação a você se tornar especialista em cortes. Então eu sugiro que você quebre essa barreira, avance um pouquinho mais, coloque um pouco mais de organização na sua vida para que você consiga ter os resultados assim que você espera. Ah, Aguinaldo, mas eu não tenho tempo para ficar prestando atenção nessas coisas. Deixa eu te falar, só queira ter um resultado melhor hoje do que você teve ontem.
quando você tentar buscar um resultado melhor no hoje do que você já teve ontem, automaticamente para você conquistar esses resultados, você vai ter que começar a se organizar em certos aspectos. Então a organização ela vai entrando na sua vida de uma maneira que você vai agregando ponto a ponto, melhorando ponto a ponto, e isso tudo vai se tornando uma disciplina, um método, uma maneira de agir, e quando você vê isso já faz parte da sua rotina, e você vai ver que não precisou gerar tanto esforço, gastar tanta energia para que isso acontecesse. Óbvio que você não vai fazer isso do dia para a noite, óbvio que você não vai se tornar extremamente organizado do dia para a noite. Eu demorei anos para desenvolver um método, eu demorei anos para ter disciplina, eu demorei anos para poder chegar a ter os resultados que eu tenho hoje com relação ao cortes, mas eu digo para você que você não precisa demorar anos, pode ser muito mais fácil para você. Hoje nós estamos aqui vivendo uma nova era, uma nova fase, que é a fase da era digital, onde você pode separar alguns minutos do seu dia, assistir a um vídeo de como ser organizado com relação ao corte, como se tornar um especialista em cortes, e a organização vai fazer parte desse processo. Então você pode separar 30 minutos do seu dia e aprender alguma coisa sobre organização. Se isso aqui mudar uma chavinha aí na sua mente, você buscar um pouco mais, pesquisar o que é organização no Google, como se tornar mais organizado, como desenvolver métodos e processos para que você possa melhorar seus resultados, pronto, já está fazendo a diferença na sua vida. Você mudou o nível de consciência que você tem sobre resultado que você quer dar para sua cliente, e isso já vai começar a fazer diferença, vai começar a te levar para mais perto do seu objetivo, que é se tornar um especialista em cortes, um cabeleireiro de muito sucesso. E uma primeira dica prática que eu queria dar para você na questão de organização, de atender seus clientes, de criar ou reproduzir um design perfeito de corte para essa cliente, é sentar com a sua cliente, receber a sua cliente, trazer ela para a cadeira e sentar com ela para planejar o que é que você vai fazer com relação à criação do corte dela. Nunca, jamais pegue a tua cliente, recepcione ela, fale um oi para ela e já leve ela direto para o lavatório. Não faça isso. Se respira, chega, recepciona a sua cliente, põe ela na sua cadeira, olha bem para ela, se conecta com ela, gera empatia com ela e descobre o que ela veio buscar com você, que corte ela está querendo fazer com você. Se certifique de que você vai primeiro entender exatamente o que ela quer, para depois levar essa cliente lá para o lavatório. Então você vai olhar para o cabelo dela, vai olhar para o couro cabeludo dela, vai entender como que é a textura do fio do cabelo dela, se é ressecado, se não é, se precisa de tratamento, se não precisa. Nesse momento você já vai mentalmente definindo que shampoo você vai usar lá, que condicionador você vai usar lá, entende? Você já está colhendo todo esse tipo de informação, você já está planejando o processo para que o resultado saia como esperado, entende? Então você não pode pular etapas, e para você não pular etapas você tem que ter um processo, você tem que ter um método, e quando você tem um método na sua cabeça, isso mostra que você é organizado. Entende? Então você assentou ela, leu o que ela quer, analisou o cabelo dela, definiu o corte que você vai fazer. Aí sim você vai para a segunda parte desse passo de como ser organizado e como criar um corte perfeito, é levar essa cliente agora sim lá para a região do lavatório, e quando você for com a sua cliente, sentar ela no lavatório, certifique-se que você já teve uma preocupação de ter deixado aquela região toda limpa, o lavatório lavado, sem cabelo, sequinho, organizado, que você tenha lá os shampoos e condicionadores e máscaras hidratantes extremamente organizados, segundo o tipo de cabelo e couro cabeludo que você vai usar naquele momento. Entende? Tudo isso é uma preparação, tudo isso é um processo, tudo isso mostra para sua cliente que você é organizado, entende? E você está deixando o fluxo acontecer, você está deixando a criação do corte e entrando cada vez mais para dentro de você e desse processo de atendimento com a sua cliente. E aí você foi lá, lavou, condicionou, fez o melhor shampoo, o melhor condicionamento, o melhor tratamento para sua cliente, e aí chegou o terceiro passo que você vai implementar a partir de agora, que é
sentar a sua cadeira, a sua cliente na sua cadeira de corte e preparar ela literalmente para o corte. E aí, nessa fase de organização, você já vai ter todas as suas ferramentas pré-organizadas, né, com relação à limpeza, todas elas organizadas, limpas, lubrificadas, o secador em ordem funcionando, as suas escovas limpas e sem sujeira de cabelo, sem resíduos de cabelos de outras clientes, né? Então, a capa vai estar em ordem, vai estar limpinha, vai estar cheirosa, entende? O seu espelho vai estar limpinho, sem marcas de dedos. Tudo isso é organização, tudo isso é processo, tudo isso é método, tudo isso são hábitos que você vai adquirindo no dia a dia para que a sua cliente sempre receba o melhor atendimento possível. Isso faz com que o seu corte, com que a criação do seu corte seja percebida com muito mais valor pela sua cliente. Entende? E aí um quarto e último passo, e é óbvio, né? Você tem que ter o seu método de corte, você tem que ter o seu processo de corte, para que você tenha um começo, um meio e um fim, para você poder entregar para ela o melhor design possível. E aí é esse o momento que você mais tem que ter organização, que é o momento de criação do corte. Todo o resto compôs uma cena, compôs um cenário para que nesse momento você, como especialista em corte, brilhe perante a sua cliente que está ali olhando para você pelo espelho e sendo testemunha do quão bom você é, do quão organizado você é, e ela tem certeza só de ver pela maneira como você é organizado, pela maneira como você corta cabelo e avança durante o processo, ela tem quase que certeza absoluta que não tem como esse corte que você está fazendo nela não ser o melhor corte da vida dela. Eu garanto isso para você, porque isso acontece muitas vezes comigo. As minhas clientes, elas têm a sensação de que eu sou tão organizado que elas conseguem acompanhar o processo de corte junto comigo. Elas conseguem acompanhar o processo da visita delas, desde quando elas chegam até a hora que elas vão embora, plenamente satisfeitas com o resultado. Dá para ler isso nela e muitas vezes elas falam isso. Então, você ser organizado vai retornar muitos benefícios para você. É por isso que eu defendo a tese de que você tem que ser extremamente organizado, porque isso vai mudar os seus resultados, isso vai trazer autoridade para você, isso vai trazer para você clientes muito mais felizes, muito mais fiéis e que vão recomendar você para outras pessoas, tá bom? Então é isso que eu queria que você enxergasse, e esses são pequenos passos que eu quero que você comece a colocar em prática a partir de agora que você está vendo esse vídeo. Eu quero que você vá lá e implemente isso, pense dessa maneira, crie essa nova mentalidade para que você possa já se tornar um especialista em cortes, tá bom? Não adianta só você ficar aqui assistindo a esse vídeo, assistindo a essa aula. Vai lá, implementa, coloca em ação. Se você não colocar em ação, não vai servir para nada, porque só o insight, só o fato de você falar, uau, faz sentido, isso realmente tem a chance de mudar minha vida. Se você não colocar em prática, não vai acontecer. Coloca em prática, tá bom? Coloca em prática agora, não deixa nem para amanhã. Coloca hoje e começa já a colher os resultados, começa já a avançar, comece já a hoje ser quem você quer ser, que é um especialista em cortes e ser um cabeleireiro de sucesso, reconhecido por todas as suas clientes. Então, resumindo a aula de hoje, seja organizado, seja uma pessoa que faz a diferença na sua vida e na vida das suas clientes através da organização do seu trabalho. Entenda o que é organização, entenda o que não é organização, saiba a maneira correta como você tem que fazer um corte de cabelo, e saiba principalmente como não fazer um corte de cabelo que é de qualquer maneira, sem organização nenhuma, trabalhando afoito com a sua cliente, né? Deixa ela perceber que você é organizado, deixa ela perceber que quando ela chega no seu local de trabalho, você está ali já preparado para receber, já está ali focado, presente, para que ela tenha o melhor atendimento na vida dela, tá bom? Faça isso e você vai ter resultados incríveis com relação aos seus clientes. E lembra dos 4 passos que você vai aplicar ainda hoje para se tornar um pouco mais organizado com relação à criação de cortes, que é
preparar a cliente antes de ir para o lavatório aqui na sua cadeira para ser certificado de tudo que ela quer. Quando você estiver na região do lavatório, tenha tudo organizado, saiba que os estoques estão em dia, todos os shampoos que você vai usar, condicionadores e máscaras estão lá que você precisa para fazer. Quando você vier para a cadeira aqui, tenha a sua capa em ordem, tenha o seu material em ordem, tudo limpinho, organizadinho, para que a tua cliente receba o melhor tratamento possível com relação a cortes. E quando você for começar realmente a criar os seus cortes, use um método, use um processo em que a cliente se sinta confortável e segura, tendo a sensação de que vai dar tudo certo e no final ela vai ter o melhor corte possível, tá bom? Se você curtiu essa aula aí, dá seu like, comenta aí embaixo dessa aula aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou, compartilha com seus amigos e eu te vejo numa próxima aula.